Vamos fazer a correção do teste do segundo ano, que é a análise da obra O Cortiço, dando continuidade ao estudo do naturalismo, realismo também, né? Vimos que essas escolas literárias, realismo, naturalismo, elas acontecem ao mesmo tempo. É uma oposição ao romantismo, porque o romantismo era tudo idealizado, tudo muito enfeitado, e o realismo vem mostrando a realidade, o lado podre da sociedade, e o naturalismo mostrando um lado mais natural, mais científico do homem. Enquanto o realismo explica o homem pelo comportamento, pela psicologia, o realismo explica o homem através de leis da natureza, como se o homem fosse um animal sujeito às mesmas leis que está todos os animais da selva, nos demais habitats. Então nós vamos avaliar o Cortiço, mostra um pouco disso, animalização do homem, zoomorfização. Colocar o endereço de e-mail. Aí nós vamos responder aqui, são 5 personagens da obra O Cortiço. Vamos marcar. A escrava usada como escada para a ascensão do dono do cortiço. Bertoleza. Bertoleza, ela era uma escrava, João Romão mente para ela, dizendo que ela estava livre, que comprou a liberdade dela, a alforria, e aproveita dela, né, para subir de vida. E quando ela passa a ser, quando ele está no topo, ele quer se livrar dela, chama os antigos donos dela para capturá-la, até que ela tira a própria vida. Bom, português que era da elite. Nós temos 3 portugueses, João Romão, Miranda, Jerônimo, porém cada um em nível diferente, em nível social, em situação diferente. Esse que era da elite é Miranda, que se tornou até barão. Esse português ambicioso, que fazia qualquer coisa para enriquecer, é João Romão. Ele passava fome, passava privações, ganancioso, ladrão, roubou o material para fazer o cortiço, dentre outras coisas, explorava as pessoas, tudo para enriquecer. O português que vem morar e trabalhar, morar no cortiço, trabalhar na pedreira, mas que se degrada, se perde, é o Jerônimo. Ele se aproxima de Rita Baiana, até acaba prejudicando o seu casamento, tornando-se um vagabundo, né, um bebedor, um beberrão, e além de tudo um assassino que mata o antigo companheiro de Rita Baiana, que é Firmo. Então Jerônimo é esse português que se degrada. Aqui nós vimos o exemplo da teoria da época, o determinismo, quer dizer, o homem influenciado pelo meio. Acreditava-se que o meio moldava as pessoas, assim como na selva o meio, o ambiente molda os animais e determina o comportamento dos animais, né? Eles agem por um comportamento de acordo com o ambiente que vive. Também aqui mostra que o homem ele se degrada de acordo com o meio que vive. O cortiço depravado, Jerônimo se deprava. Crioula que seduzia dada a devassidão, Rita Baiana, que é vista como raça inferior, principalmente a obra é muito preconceituosa, mas temos que entender que naquela época, o olhar da época, olhar à luz das teorias cientificistas. Marque a alternativa que ilustre um cortiço. Vamos começar da última. Isso é uma palafita, uma casa construída sobre água. Isso aqui é um prédio habitacional, vários apartamentos. Aqui são as moradias dos subúrbios das cidades, também conhecido como favela. E aqui nós temos o cortiço, com a habitação coletiva, onde quartinhos, apenas os quartos separados, lugar de cozinhar, de lavar em comum, onde muito comum no Rio de Janeiro no início do século XX. E é num cortiço que se passa essa história. Leia as proposições acerca do cortiço e marque as corretas. Primeiro, marcar as que estão certas. Constantemente as personagens sofrem zoomorfização, isto é, a animalização do comportamento humano, respeitando os preceitos da literatura naturalista. Isso é fato. Os homens, os seres humanos, na visão do naturalismo, não são tratados como humanos que pensam, raciocinam, racionais, mas são tratados como animais. Daí a zoomorfização. Zoo, que vem de zoológico, animal. Morfização, forma. Os homens são tomados em forma de animal. Não o formato físico, mas o comportamento. Visão patológica do comportamento sexual é trabalhada no meio do rebaixamento da relação, adultério, lesbianismo, prostituição, etc. Também é verdade. O sexo não é encarado aqui como uma relação harmoniosa, saudável,
e até dentro do casamento abençoada por Deus. Mas como podemos dizer, uma situação animalesca, por instinto. E o naturalismo, o romance naturalismo mostra isso. O meio não tem importância, assim, eu já nem vou marcar porque, como eu disse de Jerônimo há pouco, o meio influencia. O determinismo era uma teoria de Taine, Paul Taine na época, que dizia que o homem ele era influenciado fortemente pelo meio. Eu até cito um exemplo que eles, quando prendiam um criminoso, mediam o crânio dele para vocês verem o nível de pensamento da época. Media o crânio do criminoso, anotava as medidas, e aí assim, quando pegava outras pessoas, eles calculavam pelas medidas. E aí eles começavam a julgar as pessoas se eram criminosos ou não com base nessas medidas. Então, veja a que ponto era o pensamento da época. O estilo de Aloysio Azevedo, dentro de O Cortiço, confirma que se percebe também no conjunto da sua obra, talento para retratar grupos humanos. Verdade, ele era pintor e como tal retratava essas habitações coletivas muito comuns. O último, O Cortiço é uma obra que se desliga de ideias e conceitos científicos. Isso é mentira, pelo contrário, se liga muito porque é uma obra naturalista. Nós temos o fragmento abaixo do Cortiço e as alternativas relativas a ele. Bom, aqui fala do acordado Cortiço. Na verdade, a personagem principal da obra O Cortiço é o próprio Cortiço. João Romão Bertoleza, Jerônimo, Miranda são personagens importantes, porém o principal é o próprio Cortiço, porque ele parece ter vida. Ele nasce com João Romão, se desenvolve com João Romão e se acaba também, se transforma. Na verdade, ele é queimado no final, mas vira uma Vila São Romão. Quer dizer, ele se modifica. É como, seguindo as teorias de Darwin, a evolução, ele evolui, como os animais evoluem, eles vão se adaptando, né? Então veja que tudo é explicado com base nas teorias da época. 5 da manhã, o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu assentado às 7 horas de chumbo. Perceba, a falsa. No texto, o narrador enfatiza a força do coletivo. Todo Cortiço é apresentado como uma personagem que aos poucos acorda como uma colmeia humana. Verdade, não marque porque vamos marcar a falsa. O texto apresenta um dinamismo descritivo, a enfatizar os elementos visuais, olfativos e auditivos, também correto. É bem descritivo, é bem dinâmico, é bem movimentado. O discurso naturalista de Aloysio Azevedo enfatiza nos personagens do Cortiço o aspecto animalesco, rasteiro do ser humano, mas também sua vitalidade e energia naturais oriundas do prazer de existir. E por último, através da descrição do despertar do Cortiço, o narrador apresenta os elementos introspectivos dos personagens. É que a gente marca porque não é introspectivo. Introspectivo é voltar para dentro de si, avaliar o comportamento. E o que a gente tem em O Cortiço é o exterior, certo? Uma análise exterior da forma de comportar, não guiado pela psicologia, pela racionalidade, mas guiado pelo instinto. Então marquem essa que é a falsa, não é introspectivo. Em O Cortiço, o caráter naturalista da obra faz com que o narrador se posicione em terceira pessoa, onisciente e onipresente, ou seja, ele sabe o que acontece com os personagens, o que pensam, e está vendo tudo o que acontece ali em diferentes lugares. Isso é comum na literatura, porque na realidade ninguém é capaz disso a não ser Deus. Preocupado em oferecer uma visão crítico-analítica do fato. A sugestão de que o narrador é uma testemunha pessoal e muito próximo dos acontecimentos narrados aparece de modo mais direto e explícito em aquele que parece que está vendo ali e está participando. Fechou-se um entra-e-sai de moribundos de frente daquelas 100 casinhas ameaçadas pelo fogo. Isso aqui é como se ele estivesse testemunhando de longe, então não é essa. Ninguém sabia dizê-lo, mas vinha-se baldes e baldes que despejavam sobre as chamas. Também está vendo de longe, não é essa. E atirar-se cá para fora, quando ouviu instalado madeiramente a casa incendiada. Isso aqui é uma passagem que retrata o momento que o Cortiço pega fogo a partir da casa da bruxa, que é uma personagem da obra, e todo o Cortiço é destruído. Mas como João Romão já tinha colocado a obra o Cortiço num seguro, ele recebe de volta todo o dinheiro e constrói a Vila São Romão.
A bruxa sujou a janela, também não é essa. Aqui parece participar, é essa aqui. Bom, dos segmentos abaixo extraído de o cortiço, marque o que não traduz exemplo de zoomorfismo. Não traduz. Quer dizer, não apresenta o homem como animal. A gente vai começar. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, multiplicar-se como larvas no esterco. Está dizendo que as pessoas do cortiço aumentavam como larvas no esterco. Então isso aqui é zoomorfização. O homem é tratado como animal. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum, zum, zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de macho e fêmeas. Essa também trata o homem como animal. Zum, 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 barulho de animal. Macho e fêmea é uma referência a animais, não seres humanos. Leandra, machona, portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal de campo. Essa aqui também retrata a mulher comparando a um animal do campo, né? Desengonçada. Então, é essa aqui que não mostra a zoomorfização. Se você perceber, apenas as características da moça, 12, 13 anos, parda, magra, enfim. Então, pessoal, essa é a análise é o teste de análise da obra O Cortiço, que mostra uma obra naturalista, com toda a visão naturalista, o determinismo, o darwinismo, a seleção natural, a ideia do mais forte, raça superior, português, o negro, o nordestino como raça inferior e outros. Mostra também essa questão do meio influenciando, no caso Jerônimo, dos instintos baixos, da depravação humana, Pombinha, Jerônimo e outros, a prostituição e tantas outras coisas, o homem tratado ali agindo como animal. Essa era a ideia que o naturalismo tentava passar. Então é isso que tinha para colocar. Então até a próxima, se Deus quiser.